Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, boa tarde e boa noite também, porque o programa ele é liberado às 21 horas para uma segunda audição aqui na Rádio CT, tá bom? Então iniciamos aqui mais um jornalístico, o Clique Jornal da Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do SINDICT é divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e também de outros profissionais como advogados, médicos, artistas, ambientalistas, regentes, maestros, sindicalistas e tantos outros que passam aqui pelo Clique Jornal. Enfatizando sempre a importância das parcerias estabelecidas para a programação da Web Rádio do SINDICT sobre a conjuntura política do Brasil através de informações via internet e apoiados pelas novas tecnologias, mostrando que o rádio ele permanece forte, sendo inclusive incorporado pelas redes sociais. O Clique Jornal, idealizado pelo setor de comunicação aqui do SINDICT, é uma forma de fortalecer a luta pela democratização da comunicação, pela liberdade de expressão e pelos direitos sociais para todos. É o Clique Jornal, mais do que entrevista, informação inteligente, relevante e necessária também. Programa de hoje imperdível, traremos aqui para conversar com o senhor e com a senhora também, para você, duas pessoas, a regente do Coral Libercanto aqui de São José dos Campos, a professora Sandra Sampaio, e também o maestro, o Rafael, que estará conosco aqui falando sobre essa questão tão importante da música. E que música é essa? O maestro Rafael está conosco, mas primeiramente a Sandra Sampaio, que é regente do Libercanto. Eu tinha tanta curiosidade de conhecê-la. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. A Sandra, você é formada pela Unesp com a questão musical, Sandra? Isso, eu sou graduada pela FMU, minha graduação é da FMU em música e o mestrado na Unesp. O mestrado na Unesp. Isso. Sandra, e também o Rafael, que está aqui conosco, também é maestro, também do Libercanto. Maestro, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, olha, eu estou cheio de surpresas aqui. Eu tinha uma dúvida cruel aqui entre coral e coralista. Corista ou coralista. Corista ou coralista. Os dois termos são corretos. Os dois são... Sim. Depende muito da região, né? Por exemplo, no Rio o pessoal tem costume de chamar mais de corista. No aqui Rio a gente acaba chamando mais de coralista, mas é a mesma coisa. Em São Paulo, então aqui em São Paulo, coralista. No Rio, corista. Corista, isso. Corista é um termo um pouco mais amplo que muitas vezes era utilizado, principalmente em tempos idos, para as pessoas que faziam papéis coadjuvantes no teatro. Então se chamava, por exemplo, as dançarinas de coristas também. Que maravilha, né? Quanta informação relevante. Ô Sandra, um coro ou coral é um grupo de cantores. Isso, que pode ter N formações. Pode ser um coro masculino, pode ser um coro feminino, pode ser um coro misto. O Libercanto, por exemplo, é um coro misto, né? Ou seja, envolve vozes masculinas e femininas. Isso. Agora, existe no coral a questão
dos baixos tenores, os altos, os contraltos. Contraltos, sopranos, isso. É uma linguagem espetacular isso, é uma coisa assim para se estudar, para ler, para ouvir. O que é um coral? Bom, o que é um coral é uma pergunta bem grande, né? Mas vamos começar nessa parte que você falou das vozes, né? Então, a gente tem o que a gente chama de classificação vocal, tá? Que é, vamos dizer assim, a primeira classificação mais genérica. Então, a gente, de acordo com a nossa fisiologia, ou seja, com a nossa configuração fisiológica, a gente vai ter uma classificação vocal. Então, os homens são classificados, de modo geral, em baixos, barítonos ou tenores. Baixos, os homens mais graves, barítonos, os que têm voz intermediária, e os tenores, os homens que têm voz mais aguda. As mulheres se dividem genericamente em 3 categorias também. Contraltos, as mulheres mais graves, mezzo-sopranos, as mulheres intermediárias, e sopranos, as mulheres mais agudas. Eu não posso querer ser um tenor. Eu sou soprano, porque a minha configuração fisiológica de então, soprano. Depende da questão física mesmo. Olha, interessante. Assim, tem gente que é mais alta, tem gente que é mais baixa, tem gente que fica careca mais cedo, tem gente que tem bastante cabelo, tem gente que é tenor e tem gente que é baixo. Assim. E de acordo com a configuração fisiológica mesmo. Diâmetro de laringe, como são a configuração de pregas vocais. Então, por exemplo, é comum que na família a gente tenha a voz parecida com alguém da família da gente. Você liga lá para sua mãe, não sei se você tem irmãos. Sim. Você fala assim, oi mãe. A sua mãe fala, ô fulano, fala o nome do seu irmão. É verdade. Né? Aí você fala, não, é o cicrano. Né? Então, por quê? Porque como vocês têm configurações fisiológicas semelhantes, vocês têm vozes que se assemelham. Apesar da voz ser uma qualidade particular a cada um. Né? O maestro, o Rafael, é uma verdadeira anatomia do corpo humano que se estuda de dentro para fora. Tem que estudar bastante. A gente estuda a anatomia do corpo, a gente vê lá os músculos, como é que funciona, as cartilagens, onde que são os pontos de ressonância, o que a gente faz com a língua, o que faz com a boca na hora de cantar, como que respira, a melhor maneira de respirar para cantar. A gente tem todo um estudo, que é o estudo de técnica vocal, que os maestros fazem para poder ensinar para os cantores, para eles cantar da melhor maneira, para não se machucarem, para ter uma qualidade vocal e de vida boa, né, para poder fazer essas coisas. Agora, eu me lembro que eu era garoto lá no Paraná, em Curitiba, e tinha um coral lá das secretarias do estado lá, e eu fui. Tava todo mundo indo, eu fui. Chegou lá, entramos numa sala lá com o piano, o maestro mandou falar lá. Bateu lá no violão, no piano, falei, ele vai, de novo, só daqui a 2 anos. É muito... Quantos anos você tinha quando aconteceu isso com você? 15 anos de idade. Arcaico, cara. O que acontece é que aconteceu provavelmente, né? Bom, é muito, como ele disse, é muito arcaico. O que acontece é o seguinte, a gente estava falando de vozes adultas aqui, né? Você tem as vozes infantis. E os meninos, os homens, passam por aquele momento dramático, né, na vida, que é a chamada muda de voz. E que aí fica aquela voz assim, né? Tá lá né? Se perde, enfim. É verdade. Porque vai mudando, muda hormonalmente, a voz vai se tornando mais grossa, vamos dizer, vai ficando mais grave, né? E aí, o que acontece é que o maestro, provavelmente, da época, não estava muito afim de brincar com esse período da muda de voz, entendeu? Porque é possível, né, cantar durante o período de muda de voz sem nenhum problema. Né? Ou é isso, era um coro adulto, e você chegou lá e ele falou, não dá ainda. Mas foi só a nossa experiência é um pouco diferente, né, Rafael? Venha daqui a 2 anos. Quer dizer, não era um cara batuta, né? Não era um maestro batuta. E assim, como diversas áreas, a gente tem diversas linhas, tem diversas maneiras de atuar, né? A Sandra e eu, nos corais que a gente trabalha aqui, a nossa tendência é sempre acolher as pessoas e mesmo quando, olha, não dá ainda, mas vem cantar com a gente que a gente vai mostrando os caminhos e quem sabe aos poucos você vai se descobrindo, você vai desabrochando e vai chegando num lugar aí mais interessante. Agora, maestro Rafael Braga, eu me lembro que eu ganhei um trabalho desse da Wanda.
Isso, é o mesmo. É. A Wanda é sensacional, ela até recentemente era presidente da Fundação Cultural aqui de São José dos Campos. Era presidente da Fundas. Isso. Fundação Hélio Augusto de Souza. Exatamente. A Wanda era e é ainda uma das pessoas que mais divulga o Libercanto. Sim. E sempre que a gente lembra de coral, lembra da Wanda, porque ela está sempre lá. Uhum. Agora, quem é o público de corais? Que sociedade é essa? Porque, primeiro, precisa de muito silêncio, muita concentração. A música de coral, ela faz bem até para se preparar para ouvir? Então, eu acho que assim, tem duas coisas, né? Uhum. Primeiro, quem é o público? Porque assim, a gente trabalha aqui basicamente com coros amadores, né? Em São José nós não temos um coro profissional. A gente teve até há pouco tempo atrás, que está aí pendurado no cabide, o coro jovem sinfônico, mas que também não era um coro profissional, é um coro de formação, né? Então, coro de jovens e tal. A gente trabalha basicamente com amadores, ou seja, aqueles que amam cantar, mas que não são profissionais. Esse é o perfil do Libercanto, esse é o perfil dos corais da Unesp que eu dirijo, do coral da DCCTA, do Tagast, dos outros corais que o Rafael rege, enfim. Esse é o perfil das pessoas que a gente recebe que querem cantar. Quem são eles? Gente que quer cantar. Tem psicólogo, tem economista, tem garçom, tem estudante, tem advogado, tem dentista, tem administrador, tem, enfim, quer dizer, tem de tudo. É a casta da sociedade. Nós temos ali a sociedade por inteira. Sim, você mistura tudo. Você mistura tudo, né? Não há nenhum preconceito para você cantar em coral. Tem de tudo e de todo tipo de gente mesmo que aparece para cantar, né? Das mais diversas origens socioculturais. Melhor, né? E quanto mais quanto mais diversificado, melhor. Né? Agora, Sandra Sampaio, você é a regente do Libercanto. Isso. Qual a diferença do regente e do maestro? É a mesma coisa. São duas denominações para a mesma coisa, né? Dizer, maestro é a palavra italiana, né, que significa mestre. Poxa vida. E regente vem do latim, quer dizer rei. Regente. Maravilha. Maestro, né? E é tão fácil assim de se apaixonar. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, eu vou apresentar o regente, e aí tem o que as pessoas chamam de feminino, que é o maestrina, né? Que é mestre. Que é feio, que é mestrinha, né? Mestrinha, mais uma vez um diminutivo. Que é o do italiano. Né? Tanto que o Rafael nunca me chama de maestrina, ele me chama de maestra. Olá, maestra. Eu falo, olá, maestro. Né? Agora, porque a gente não se diminui. Olha, então o maestro e a regente... E a maestra, pode ser. E a maestra é a mesma, é a mesma configuração. Coisa. Às vezes as pessoas, na tentativa de ser educadas, vira aquela coisa assim, a regência está nas mãos do maestro. É uma redundância. Né? A regência é do Rafael, a regência da Sandra, já falou. Dizer, a regência, exatamente, é o politicamente correto aí para se encontrar o denominador, porque a regência está a cargo do regente. Sim. Olha, sensacional. Agora, posso só complementar, né, uma coisa? Por favor. Porque aí eu estava falando do público que a gente recebe que canta. E tem o público que vai assistir corais. Quem é esse público? O mais diversificado que você pode imaginar também. Tem de tudo. Isso é legal, porque assim, essa pergunta é muito legal, inclusive para São José dos Campos, né? Quem que é a pessoa que vai assistir coral? É a mesma pessoa que vai assistir a peça de teatro que tem aqui, é a mesma pessoa que vai ver o grupo de dança que tem acolá, é o mesmo grupo que vai ver um festival de música independente que acontece aqui. São coisas que acontecem, só que como elas estão fora do radar, eles são pequenos, mas sempre tem um público que está lá acontecendo, sempre tem um público que está buscando essas coisas alternativas ou essas formas de cultura fora do padrão que a gente tem aqui. Fora do mercado. É sensacional. Agora, maestro e maestra, aonde está? Eu vejo a grandeza do regente com aquela batuta
E vocês e todos que trabalham com música clássica se desfaz de qualquer coisa porque fica de costa para o público, não é? Vocês trabalham, não é olhando para o público, tem que ficar com aquela batuta na mão, controlando, aquilo ali é uma máquina, o que é aquele momento, vocês não podem desviar o olhar e tem que ficar de costas para o público. Na verdade, assim, a gente não usa batuta para reger coral, né? De modo geral, tem gente que usa. Tem gente que usa. No meu caso, eu não uso, né? Eu tenho uma experiência anterior com orquestra, então lá sim. Porque a batuta, ela é como se fosse, ela serve para, ela é um prolongamento da sua mão. Né? É uma varinha para prolongar. Existe assim, né? Uma aura sobre essas coisas. Sensacional. Né? Parece uma varinha mágica. Não, é só um prolongamento da mão, porque na orquestra, que é um agrupamento que costuma ser maior e que requer uma precisão maior de tempo, a ponta da batuta, tanto que você pode ver que a batuta geralmente é branca, né? Verdade. Então, a ponta da batuta serve como uma referência mais precisa de tempo. No coral, Muito a gente bom. costuma usar as mãos sem batuta, de modo geral. Tem gente que usa. Mas... A gente continua, depois dos nossos institucionais, conversando com a regente, com a maestra, a Sandra Sampaio, e o maestro, ou o regente, o Rafael Braga, aqui no Clique Jornal. Um breve intervalo e a gente volta já falando de Libercanto no próximo bloco. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, um jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco hoje os dois maestros, o maestro e a maestra, a Sandra Sampaio e o Rafael Braga também aqui no jornal, no Clique Jornal. Lembrando, Shirley, que hoje pela manhã, lá na outra estação, umas 3 vezes eu cliquei lá, falando de volta com o Clique Jornal. É verdade. A gente confunde, né? Confundi bastante hoje pela manhã e agora já ia falar o 7 aqui. Shirley, olha, a conversa é interessantíssima com a... O que você entende de música clássica? Eu nada, Paulinho, sendo sincera, eu não fui criada assim
de uma maneira que eu aprendesse a música clássica desde criança, né? Mas hoje eu conheço um pouquinho, assim. Mas a gente acaba ouvindo mais rádio, essas coisas. Eu acho que isso acontece até hoje com todo mundo. Então, o acesso é muito pequeno à música. A música clássica, não é? Depois antes de tocar no assunto, o maestro, depois do João Carlos Martins, popularizou a música clássica. Como vocês vê a apresentação desse maestro? Olha, ele massificou. Ele trouxe. Exatamente. É que nem André Rieu. Ele traz uma roupagem gigantesca. Ele traz assim os maiores sucessos para todo mundo escutar, né? É diferente de uma quando você vai ver, por exemplo, Orquestra Sinfônica, a USESP aqui, a Orquestra do Teatro Sinfônica Municipal. de São José dos Campos, que foi extinta. Então assim, é um pouco diferente, né? Eles tentam fazer as coisas de uma maneira um pouco mais palatável. Mas como eu gosto de dizer assim, eu acho que das grandes mágicas da música é exacerbar algumas coisas. Então as coisas alegres são muito mais alegres. E as coisas tristes e terríveis acabam ficando muito mais tristes e terríveis. Só que às vezes, para fazer um show mais palatável, mais gostosinho, eles tentam fazer uma coisa mais adocicada e fica tudo muito raso. Então eu, sinceramente, esses maestros como André Rieu, João Carlos Martins, eu não gosto muito deles justamente porque eu acho que eles escapam dessa coisa mais profunda e mais interessante que eu acho da música. Essa aí é a forma que eles encontraram de popularizar. Assim, exato. É uma forma de popularização, né? Que tem os seus ônus e os seus bônus, né? Que o Rafael colocou bem. O André Rieu, por exemplo, você citou o André Rieu, eu me lembro da primeira vez que eu vi um vídeo de um DVD do André Rieu, foi em casa, uma amiga levou, eu não conhecia, e aí... na hora que eles a gente riu muito porque aí tinha assim um momento Brasil e agora Brasil, né? Porque ele é francês, né? André Rieu, com esse nome, acho que sim. Aí começou a tocar La Bamba. La Bamba é mexicano, né? E aí a gente teve um acesso de riso daqueles assim, né? My God, que assim, não é o Brasil, né? Então, mas já teve um chefe de Estado que gostou muito de estar aqui na Bolívia. Aconteceu isso, né? Então, na mas é justamente política. Isso, é muito superficial. Né? Ele não se deu o trabalho de descobrir o que era uma música brasileira. O que era música brasileira, né? Ele preferiu colocar uma mexicana. Ou que país Latina, que realmente tudo igual, né? Exatamente. Que todo mundo fala espanhol, por exemplo. Né? E que a capital é Buenos Aires. Ou seja, enfim, né? Então foi meio engraçado. Agora... eu acho assim, em vários momentos já houve, ao longo do tempo, essa tentativa, e eu acho que é uma tentativa válida, de tentar aproximar, né, o que a gente chama de música clássica, porque já é um termo assim, né, o música erudita. Porque o que é exatamente música erudita? Exatamente, né? Porque, assim, Tom Jobim é música popular ou música erudita? Chico Buarque é música popular ou música erudita? Sensacional, né? Chico, né? Então, é assim, o que é música popular? O que é música erudita? Já é difícil, né, a gente separar essas coisas. Mas Villa-Lobos já trabalhou com isso na década de 40, 30, 40, tentando popularizar, aproximar o que a gente chama verdade. Vamos chamar de música de concerto, né? A música de concerto, tornar isso mais próximo das pessoas. E ao longo do tempo a gente tem vários exemplos. A gente tem, por exemplo, antes do João Carlos Martins, né? Que acabou... ainda no caso do João Carlos ainda rola uma coisa, né, por causa do problema físico dele, então rola uma comoção, né, porque aí ele toca com uma mão só, de superação. Tem outros fatores que fazem com que ele tenha ganhado espaço, né, e popularizado. Mas ele está fazendo uso disso, né? Está fazendo um uso... Tem um usando emocional, mas tem talento. Isso, então tem o ônus e tem o bônus, o que eu falei, né? Agora, a gente tem, por exemplo, um outro cara que fazia isso, que já tocou em São José uma vez, e o Libercanto cantou numa abertura dele, que era o Arthur Moreira Lima, que fazia isso muito bem. Ele tinha um caminhão que ele rodava o Brasil fazendo concertos ao piano, né? Ele é contemporâneo, inclusive, acho que do João Carlos Martins. Sim. Né? E aí, assim, eles fizeram um concerto que deu-se o nome de Concerto da Lua Cheia, que foi ali no Santos Dumont, no estacionamento do Santos Dumont, e o Libercanto cantou na abertura.
né? Ele tocou aquela sonata do Beethoven, né? Sonata ao Lar. E aí ele fazia uma mistura bem legal também, de um repertório, assim, Ernesto Nazaré e daqui a pouco um Chopin, né? Tocando coisas assim mais... E mesmo assim, o mais pop da música de concerto, né? Que é Olha, Chopin. então, eu citei. E o bom dessas provocações culturais é porque, enquanto eu citei o Arthur Moreira Lima, sobrou... Não, você citou o João Carlos Martins. O João Carlos Martins sobra. E aí é que vai esse vasto conhecimento da música. Quer dizer, o brasileiro tem a música no seu paladar mental, não é, maestro? A gente tem a gente é muito miscigenado, né? Então a gente tem influência cultural de diversos países. Então são diversos sons, diversas músicas, diversas línguas. Ter várias línguas sendo faladas aqui também ajuda a gente a ter um ouvido mais musical, se a gente pode dizer desse jeito. Sim. Então isso ajuda a gente conseguir achar musicalidade em tudo que é cantinho, assim, né? É verdade que a música, não é em qualquer lugar que a música faz parte tanto do cotidiano, seja ela qual for, né? Gênero, enfim, a gente pode discutir maior ou melhor qualidade, mas assim, é verdade que o Brasil é um país musical, que a música faz parte do cotidiano das pessoas, de modo geral, generalizando, obviamente, né? Bom, então, em homenagem a Sandra, Arthur Moreira Lima. Maestro, como é que a música vai envolvendo as pessoas? Primeiro ela dá um start, e aí você vai sendo envolvido como uma cobra que vai envolvendo a pessoa dessa maneira. A música você vai parando. Eu adorei a imagem. Como que é musical, isso? Porque anaconda musical. Como que é isso? Eu vou expandir isso. Eu acho interessante você me perguntar dessa maneira. Eu poderia fazer a mesma pergunta, assim. Como é que você se apaixonou por fazer rádio? Quando foi que a primeira vez o bichinho do rádio foi subindo, te pegou e você falou, nossa, eu quero fazer isso, esse negócio é legal. O que eu acho que acontece é que assim, a gente teve durante muito tempo, inclusive a Sandra citou o Vila Lobos lá, a gente teve na nossa educação musical a música como uma coisa corrente. Você aprendia matemática, português, você tinha suas aulas de música lá. Quando isso saiu do nosso currículo, o estudo formal de música, assim, ele virou uma coisa meio alienígena, né? Então, quando você vê uma pessoa que se dedica àquilo, e como não é senso comum, as coisas que a gente faz, às vezes elas parecem quase místicas, assim, né? Fala, nossa, ele mexe uma batuta e todo mundo vai junto. E assim, pra gente, quando você começa a fazer, é uma coisa normal. Você senta no seu dia a dia, você estuda as coisas que você tem que fazer, lê as coisas, estuda as partituras, prepara os arranjos, né? Senta lá, estuda o piano que você tem que estudar, prepara o teu ensaio para ir fazer. Da mesma maneira como vocês preparam uma pauta de rádio, é um trabalho absolutamente normal, né? Mas com um detalhe, a música clássica, ela é a mais nobre da nobre arte. A gente nota isso. Ela é chique, ela é fina. Como é esse tato? Eu até assim acrescentaria assim, que a gente viu no Vicente Naranha lotado de pessoas interessadas numa música que não é comum para todas as pessoas. Teve aqui no final do ano, né? E ao mesmo tempo, a gente não conhece quase nada, tanto que a gente, para montar a pauta, que a gente teve que pesquisar, vamos ver como é que é e tal. Como que vocês lidam com isso? É popular, não é? Estão conseguindo atingir? Não é popular, né? Não é assim, não é uma coisa de... Na verdade, eu acho que a coisa funciona meio que em ondas, entendeu? Como tudo, né? Como a gente tem assistido no nosso dia a dia, uns retornos de algumas coisas que a gente não queria mais ver também, né? No caso da música, eu acho que ela também esse vai e vem cíclico, cíclico, né? Então, por exemplo, o canto coral teve um momento na década de 80 que ele se popularizou muito.
particularmente por meio da utilização de arranjos de música brasileira, de música popular brasileira, né, para que os corais cantassem. Sim. Então, os corais passaram a cantar, e aí você tem o surgimento... O Libercanto nasceu aí também, né? Então, aí a gente... Nasceu assim, no final da década de 80. E aí teve esse momento, então houve uma popularização e tal. Aí, daqui a pouco, isso deu uma sumida. Deu uma esfriada. Deu uma esfriada, né? Ainda rolou a década de 90. Aqui em São José, por exemplo, a gente tinha as mostras corais, né? Que trazia coral de tudo que era canto. E aí você tem um esfriamento novamente, né? E aí acontecem coisas engraçadas, por exemplo, as pessoas vinculam sempre o canto coral à igreja. Né? Então você fala assim, o que você faz? Eu rejo coral. Qual é a igreja? Não é um coral de igreja. Porque tem coral em igreja. Claro que tem. Eu tenho mas coral não, de igreja. Sim, mas não há só coral na igreja. Então você fala assim, nossa, a gente voltou de novo para trás, onde as pessoas achavam que você só cantava música de coral no âmbito da religião. Mas o bom disso que uma igreja é uma referência... Claro. Para se lembrar. Isso aí é muitos talentos, de certo. Com certeza. E assim, se você pegar as orquestras profissionais brasileiras, você vai ver que a profusão maior dos músicos, principalmente as orquestras, porque aí envolve o estudo do instrumento, né? A gente não está falando de música amadora, a gente está falando de música profissional, né? De quem se dedica profissionalmente. A maioria é de igreja, veio de igreja. Muito bem. Nós vamos para mais um intervalo e na volta... a gente tinha falado já lá atrás que ia falar do Libercanto mais uma vez. O papo vai rodando. E o papo vai rodando. Mas no próximo bloco a gente volta a falar do Libercanto, quando começou, quantas pessoas, quem é o Libercanto hoje, com essa simpatia de pessoa que está aqui, que é a Sandra Sampaio. A Sandra, aliás, eu não falei para o ouvinte, é regente do coral comunitário Libercanto, aqui de São José dos Campos. Estudou composição e regência na FMU. FMU, perdão. E fez mestrado em música. Olha, gosta de música. Para fazer mestrado é alguma coisa que sensacional. Foi na Unesp, como você falou no final do programa. E também o maestro Rafael Braga, que está aqui acompanhando esse bate-papo e dando essa contribuição para a música e para os ouvintes aqui da Rádio CT. Um breve intervalo e a gente volta já para falar do Libercanto. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT.
volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco a Sandra Sampaio e também o maestro, a regente Sandra Sampaio, e o maestro o Rafael Braga. Lembrando que o maestro Rafael Braga, ele é o regente do coral da ADC, do CTA aqui de São José dos Campos. Ele é formado em composição pela Unesp e tem um grupo de canto gregoriano aqui na cidade de São José dos Campos. Lembrando ao senhor e à senhora que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedade, não é apenas de CIT, de ciência e tecnologia, não. Nós tratamos de clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais, movimentos sociais, cultura, como é o caso de hoje, passando também por amenidades, causos e até mesmo filosofia e religião. Nesse momento, com a presença do maestro Rafael Braga e da maestra Sandra Sampaio, queremos registrar aqui a audiência dos cientistas, dos funcionários, do povo aqui do INPE, do DCTA de São José dos Campos, do CEMADEM no Parque Tecnológico, que nos ouve nesse momento. Tem um fórum de ciência e tecnologia que congrega mais de 30 entidades. Então tem uma aqui, tem outro lá em Manaus, em São Paulo, Brasil afora, acompanhando a nossa audiência aqui. O CPTEC de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, nos ouve lá, o Centro Tecnológico de Informação. A CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o centro de lançamento da Barreira do Inferno. A CLA, lá em Alcântara, no Maranhão. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E também, confirmando a audiência, a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá. Maestra, olha só, é muita gente Brasilzão inteiro ouvindo essa conversa que, para mim, eu sou um ignorante mesmo, mas aquele ignorante apaixonado. Eu não sei nada de música clássica, mas paro para ouvir e procuro entender até hoje, viu? Então não é ignorante, é curioso, né? É curioso. Ignorante é quem ignora, curioso é quem é que nem você. Que bacana. Fiquei feliz. Bom, Sandra, o Libercanto aqui de São José dos Campos, ele é muito famoso. Todo mundo fala, quando você viaja e fala de música, todo mundo fala, lá tem o Libercanto. Como é que iniciou quando que iniciou o Libercanto aqui em São José dos Campos? Então, o Libercanto nasceu de uma dissidência de um antigo coral, né, que infelizmente não existe mais, que se chamava Madrigal Música Viva, que é um dos grupos assim, importantes e históricos de São José. E em 1988 houve um conflito dentro do coro de que linha se deveria, do Madrigal, né, de que linha se deveria seguir. Se devia fazer música erudita ou se devia fazer uma música que utilizasse arranjos brasileiros e tal. Na época, a regente deste coro era a Yara Campos, do Madrigal Música Viva. Que aí, não existe mais. Não, infelizmente terminou. Então os dissidentes tinham razão. Não, eu acho que são contingências, é um pouco mais complexo. Mas, enfim, de qualquer forma, aí o que aconteceu? A regente se desligou do Madrigal, foi desligada do Madrigal, que era mantido por uma associação que felizmente existe até hoje, que se chama SOCEM, né? Sociedade de Cultura Joséense, e aí, aqui de São José, e aí esse grupo saiu, a regente saiu, isso foi em 88. Ela saiu, né? A SOCEM disse que não se interessava mais pelo trabalho dela, e junto com ela saiu um grupo de cantores e formaram o Libercanto. Tá? Então, o Libercanto nasceu dessa dissidência, com esse nome já provocativo, que foi inspirado no tango do Piazzolla, que se chama Libertango. Né? Né? E aí ele deu origem ao nome do Libercanto. E o nome do Libercanto, que é uma coisa que a gente sempre brinca muito no Libercanto, né? O nome do Libercanto acabou
virando uma alma mesmo, uma personalidade do coral, que a gente pode falar um pouco daqui a pouco, né? Mas sobre isso daqui a pouco. Aí, muito bem, o Libercanto ficou vinculado, assim que ele nasceu, a Fundação Cultural resolveu apoiá-lo, na época. Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E o Libercanto ficou vinculado à Fundação Cultural até 98, durante 10 anos. Muito bom. E aí houve uma outra cisão, um rompimento com a Fundação Cultural, em 1998, e a partir daí o Libercanto virou um grupo independente. Criou uma associação, então a gente tem uma pessoa jurídica que é o Coral Libercanto Associação Cultural. Eu entrei no Libercanto em 1997, como regente assistente. A Yara se desligou do Libercanto em 98. Em 97. Um ano antes do Libercanto sair da fundação. E aí o Libercanto saiu em 98, e aí o ano que vem, então, a gente faz 30 anos, 20 deles de forma independente. Com seus ônus e bônus, para repetir a frase. Mas isso é a música. Ela tem. É por isso que a música, a escrita dela que vocês estudam para poder aplicar, ela não é uniforme, não é? Ela tem dissonâncias. Sim. Dó menor, Ré maior, quer dizer, isso é próprio da música. Sim. Isso faz parte da construção musical, da linguagem musical. Né? Ela não é exata, né? A música? Olha, até que ela tem um grau de exatidão, é muito próxima da matemática. Você falou aqui da audiência, né, do seu programa, nesse momento, nossa audiência. Então, a gente, por exemplo, nós temos amigos cientistas que são músicos, né? Eu tenho um amigo que é astrônomo do INPE, toca violão pra caramba. Né? Maravilha. E que é pode falar o nome dele? Claro, por favor. Que é o Carlos Buenche, né? O Carlos. O Carlos Buenche, que é um violonista de mão cheia e astrônomo do... Se eu falar astrólogo, ele me mata. Astrônomo do INPE, né? E, enfim, a ciência e a música estão muito próximas, né? Elas têm as suas... Isso, né? Somos primos, né? É praticamente exata. Bom... Agora, o Libercanto, a gente fala Libercanto e agora é uma instituição independente de São José. Agora, se a pessoa quiser participar, está ouvindo agora, eu gostaria de ir lá para fazer um teste. Como faz para entrar no Libercanto hoje? Então, faz assim. O Libercanto hoje, né, conta, evidentemente, com a ajuda de algumas instituições. Então, eu sou regente dos corais da Unesp, né, de São José e Guaratinguetá. E a Unesp cede espaço para o Libercanto realizar os seus ensaios. Na Unesp? Na Unesp, aqui na Faculdade de Odontologia. Na Avenida José Longo. Isso, 777. E aí, lá, a gente faz os ensaios às quintas-feiras. Então, então, atenção. Às quintas, ensaio do Libercanto. Isso, nós estamos de férias neste momento. Agora ninguém merece também permanecer. Isso, a gente teve o último concerto domingo, né, antes das férias. E aí a gente volta na primeira quinta-feira de agosto. Aí procura a gente no Facebook, lá na página do Libercanto, acha lá, diz que quer ir, né, que eu quero fazer um teste de classificação vocal. A gente vai lá fazer, a gente precisa ver, evidentemente... Aquela anatomia física. Na verdade, para nós é importante o equilíbrio entre as vozes, né? Entre os naipes, né? As vozes masculinas, femininas, enfim. Sandra, mas... Atenção, queremos baixos. Nós estamos... Olha aí, nós queremos... Olha, é melhor você falar. Agora, nós queremos homens. Fala aí. Queremos homens. O que é o baixo, alto? Quais são as classificações? No coral a gente trabalha no Libercanto principalmente, baixo, tenor, contralto e soprano. Então assim, tem os homens que cantam grave são os baixos. Os homens que cantam agudo são os tenores. As mulheres que cantam grave são as contraltos e as mulheres que cantam agudo são as sopranos. Que sensacional. Agora, maestro, você falou... E tem o barítono. O barítono é um meio termo, sim. É que geralmente... Como a gente trabalha, geralmente as peças, quando a gente escreve os arranjos, geralmente a gente trabalha com 4 vozes. Pode acontecer de trabalhar com 5, 6 vozes, mais até. Não tem um limite.
Bom, então o barítono seria um sertanejo universitário, né? Não, na verdade, assim, a gente dependendo, porque é uma classificação, quanto mais perto você vai chegando, você vai ver que dentro do barítono tem cada um tipo de barítono, tem cada um tipo de tenor, cada um tipo de baixo. Então, quando a gente vai pro coro e tem assim, um cara que é um barítono, por exemplo. Se ele for um barítono um pouquinho mais pesado, que tende pro grave, a gente coloca ele nos baixos. Se ele for um barítono que tem uma voz um pouquinho mais leve, a gente tenta ele nos tenores. Entendeu? A gente adapta. Agora, maestro Rafael Braga, como é o som de um baixo no coral? Qual seria o som dele? É um som grave. Ele grosso, tem... né? Quando a gente fala genérico. Porque ele não vai conseguir balar. Hoje ele tá... Posso falar uma coisa? A gente estava dizendo aqui... Você já fez classificação vocal alguma vez na vida? Não? Jamais. Nunca você fez. tentou fazer, que você contou eu fiz quando tinha 15 anos. 15 anos. Não, porque você é baixo. A nossa aposta aqui é que você ou é baixo ou é barítono. E como faz? Antes, então, do maestro. Como eu poderia ser classificado agora? Na verdade, assim, você tem uma maleabilidade na sua voz. Você consegue fazer sons graves e sons agudos. Né? Você consegue fazer um som e consegue fazer um som bem agudo. Né? O que a gente vai fazer? A gente vai escutar você junto com o piano para te dar uma referência. E a gente vai escutar piano. E a gente vai lá, exatamente. Então a gente vai escutar a sua voz numa tessitura de uma região bem grave até uma região razoavelmente aguda. E a gente tem o ouvido um pouco mais treinado para ver onde que a sua voz ela vai aparecer mais. Onde que ela vai brilhar mais, onde que ela aparece mais. E aí que coloca, faz... E aí não, você vai lá no cantinho, exatamente, lá em cima. Porque o que acontece? E aí vem a matemática. Não, na verdade vem a fisiologia. Porque assim, pelo tamanho do seu rosto, pelo tamanho do seu corpo, o tamanho das suas pregas vocais, quando você cantar, você vai ter um lugar de ressonância natural. Quando você chegar nessa ressonância natural, você não faz força para cantar, a tua voz sai, que é uma maravilha. Então a gente quer colocar você num lugar onde você fique mais próximo da sua ressonância natural. Maestro, como nós pedimos, a gente está indo para o último bloco, então a voz do maestro Rafael Braga é num lá, para sair um baixo? Eu sou um tenor. Você é um tenor? Então, por exemplo, eu fazer os sons graves, eu posso fazer os sons graves aqui, mas eles são muito diferentes, né? Então, você falou do lá aí, ó. Do lá. Lá... Um baixo, ele teria mais facilidade para cantar essa nota mais grave. Lá. Só que eu com essa voz rouca não vai ser. Ele tá resfriadão, né? Agora, até para fazer o comparativo, canta o lá agudo aí, seu. Lá. O lá agudo dele é o meu lá grave. Lá. Por quê? Porque as vozes masculinas e femininas, né, elas até se cruzam em determinado momento, mas elas ficam em lugares diferentes. Os homens cantam mais grave, as mulheres cantam mais agudo. Os meninos, antes da muda de voz, cantam na mesma região que as mulheres. Então, se você for ver um coro infantil cantar, por exemplo, todo mundo vai cantar agudinho. Por quê? Porque canta onde cantam as mulheres, na mesma região. Então, vou trazer aqui também, para a gente encerrar esse bloco... Este é o Coral Libercanto, O Tempo Não Para, de um conteúdo que nós retiramos da internet. E não tem instrumento nenhum. Não, só coro capela. Sensacional. Um breve intervalo e a gente volta já com a professora Sandra Mendes Sampaio. Isso. E o maestro Rafael Braga. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida.
e vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores, estamos de volta. Há muito tempo nas águas da Guanabara, apareceu, apareceu no braço feiticeiro, aqui Bem, aqui o Coral Libercanto e um conteúdo que tem no YouTube é o Mestre Sala dos Mares, uma música do João Bosco. E é esse João Bosco, o João Bosco do Brasil, que o Libercanto estará homenageando agora aqui em São José dos Campos. Na verdade, a gente costuma fazer uma programação anual, né? Então, o João fez 70 anos em 2016. E aí a gente escolheu homenageá-lo nos seus 70 anos. Foi muito legal porque a gente teve a oportunidade de cantar para ele, porque ele esteve em São José, na FLIM, né, no Festival Litero Musical ali do Parque Vicente Naranha. E a gente teve a oportunidade de dar os arranjos que a gente já tinha escrito. Isso também é uma coisa legal de falar, né? O Libercanto trabalha muito com arranjos escritos para ele. Então, eu e o Rafael escrevemos bastante, damos a configuração coral para a música que a gente quer fazer. Que interessante. Né? E aí a gente conseguiu entregar 6 arranjos, né, dos 13 que a gente cantou dele. E então, desde dezembro, nós estamos realizando esse espetáculo. A gente fez um em dezembro, já fizemos mais 2 vezes, e a gente ainda quer rodar um pouco esse espetáculo, né, que chama-se Conto de um Cantor, as músicas de João Bosco e os seus parceiros, no caso, João Bosco e Aldir Blanc. Essa, que né? sensacional! Agora, Sandra, para um cantor, isso é uma homenagem para toda a vida. Você sabe que foi muito legal, porque quando a gente encontrou com ele, aqui em São José, a gente conversou com o pessoal do parque e falou, escuta, a gente podia cantar uma só? Aí elas, não, a gente dá um jeito. E a gente foi cantar o Linha de Passe para ele. Então ele estava no camarim, a gente começou a cantar, ele saiu do camarim para nos ver. E aí a gente contou para ele, falou, a gente quer te entregar os 6 arranjos que a gente já fez, a gente vai cantar só música sua esse ano. Tal. E aí ele falou para um dos músicos que o acompanhava, falou assim, pô, olha, acontece essas coisas, a gente nem fica sabendo, que legal, né? Pô, ficou super feliz de saber que alguém em algum lugar do Brasil, e ele é gente boa, diga-se de passagem, além de um big over músico,
Também é um... gente boa. É um cara batuta, né, Isso, maestro? gente boa. Agora, a homenagem Libercanto apresenta conto de um cantor, que são as músicas do João Bosco e também dos seus parceiros, tem vários. Tem Chico Buarque, Aldir Blanc é o principal. É o principal, né? Agora, a direção, que é a sua direção musical e regência da Sandra Mendes Sampaio. Onde será esse evento? Aonde as pessoas podem ver? Então, a gente fez o primeiro lá no Teatro Benedito Alves, né, que está fechado no momento. Aí nós fizemos uma segunda num teatro. O a gente teatro tem feito... reformadinho, tudo está fechado? Está fechado. Que interessante, Cri. Então, sensacional. Aí a gente refez. Nós temos experimentado os chamados teatros de bolso aqui de São José. Né? Nós temos alguns espaços culturais alternativos aqui em São José. Muito bons, por sinal. Muito bons, por sinal. Então, a gente fez no Teatro da Aldeia, que é um teatro de pequenas dimensões, mas muito bacana, que fica aqui do lado do shopping, do Center Valley. Ah, sim, naquele hotel? Não, ele fica na lateral, é um teatro independente. Olha que bacana. E a domingo agora... Teatro da Aldeia. Teatro da Aldeia. Ao lado do Center Valley. Isso, na lateral ali, naquela entrada, perto ali da entrada da televisão, naquela lateral. Ok. E aí a gente tem, a gente fez domingo agora em outro espaço, em outro teatro aqui de São José, que é o pessoal do CAC Valmor Chagas, que é ligado ao grupo de teatro da cidade, né, que também já tem muitos anos de estrada, que foi muito bacana. Nós temos uma previsão, se tudo der certo, de realizar agora em São Francisco Xavier. No Encontro da Mantiqueira? Não, porque o Encontro da Mantiqueira foi cancelado. Não, agora parece que vai... festival que foi? Não, o festival acabou, né? Acabou. O ano passado o Encontro da Mantiqueira foi realizado com o apoio da prefeitura. Não, saiu hoje a notícia. Estou te dando aqui a notícia que a prefeitura não vai apoiar o Encontro da Mantiqueira, não vai dar infraestrutura, e aí São Francisco não tem condições de realizar. Mas mesmo assim vocês vão tentar emplacar então, lá. O que acontece é o seguinte: no final de agosto, se tudo der certo, no último fim de semana, tem um encontro de coros em São Francisco. Chama Vozes da Mantiqueira. E a gente deve fazer, é o 5º ano. É o 5º ano. E aí a gente deve fazer, se tudo der certo, a abertura no dia 25 de agosto, sexta-feira, com o Conto de um Cantor. Agora, quem quiser notícias, informações, a agenda de shows do teatro do Libercanto, acessa o Facebook. Facebook ou Instagram, a gente sempre posta as coisas lá. É Libercanto. Libercanto. Olha, nos passaram aqui o endereço do Teatro da Aldeia, que fica na Avenida Lisboa, número 85, no Jardim Augusta, aqui em São José. Isso aí. Que vocês poderão voltar lá. Qualquer momento, né? São nossos parceiros aí. Então, esse é o Libercanto, que está aí vivo com quantas pessoas, Sandra? Cerca de 30. 30 vozes, no caso. São 30 vozes. E o maestro estava dizendo que precisa de um detalhe lá. Voz de baixo. Precisamos de vozes masculinas, principalmente as vozes graves, os baixos. Então, se você gosta de cantar, se você gosta de cantar e fala grosso, vem conversar com a gente. Então, atenção, se você tem um lá, hoje daria. Se você tem a voz igual do Paulo, pode vir falar com a gente. Olha, então eu vou aliás, Paulo, o que você faz às quintas-feiras à noite, das 20 às 22h30, que é o ensaio do Libercanto? Aonde? Às quintas-feiras, no auditório da Unesp. Da Unesp, aqui na Francisco José Longo. Isso, das 20 às 22h30, entendeu? Ensaio do Coral Libercanto. Agora, você está convidado para ir lá fazer teste. Com prazer, porque aonde eu vejo música clássica, eu paro. Eu falava da ignorância e o maestro me corrigiu. Eu sou um curioso, não é? Então, tem mais mulheres ou mais homens? Tem mais mulheres. Tem mais mulheres. Então, por isso, do pedido para que venha homens que têm o tom de voz baixo. Isso, grave. Isso. Homens graves. Coral Libercanto, São José dos Campos.
maestra regente Sandra Mendes Sampaio e também o maestro Rafael Braga. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de responder que nós não fizemos? Se tiver, essa é a hora para a gente finalizar. Eu tenho uma pergunta que você não fez. É bom cantar em coral? É ótimo, tá? Faz bem para a saúde, é profilático. Eu gostaria de ter feito essa pergunta. É profilático, diminui doenças, diminui violência, aliás, fazer aumenta qualquer coisa de arte, né? E aumenta a qualidade de vida. Exatamente. Agora, permita um trocadilho aqui com o maestro. Ninguém pede para cantar, para fazer lá o Manuel. Direto. Direto, né? Até porque o ouvinte que nos acompanha, o maestro Rafael Braga, para quem não conhece, é a cara, o corpo do Ed Mota, que canta Manuel. Tá aí. Um pouquinho mais clarinho, só. Um pouquinho mais clarinho, não é? E que gosta de cantar o Manuel e o Ed Mota não gosta. Posso chamá-la de professora? Pode me chamar de Sandra, o que você quiser. Sandra, sem títulos. Sem título, né? Isso. Sandra Mendes Sampaio, regente do Coral Libercanto. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Clique Jornal. Imagina, eu que agradeço o espaço. Tá maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigado. Maestro Rafael Braga, obrigado também pela sua presença, pelo Foi seu prazer. conhecimento aqui no Clique Jornal. Muito obrigado, sempre quando quiser. Obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a nossa colega, a jornalista Shirley Marciano. Diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a direção do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência, amizade. Até lá. Tchau. Come raiva não tem fim. 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 Come raiva. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.